Então, galera, mais uma vez, uma boa noite a todos vocês. Vamos então começar a nossa aula de bizus de controle de condicionalidade, esperando realmente mostrar a vocês aquelas pegadinhas safadinhas das bancas, notadamente Fundação Carlos Chagas, lembrando que esse é um aulão focado na Alep, mas nós sabemos que controle de condicionalidade é um tema enorme, assim, ele tem uma incidência absurda em todos os concursos. Então, por exemplo, se você do outro lado aí, saiu o edital da Receita Federal, dá para assistir? Com certeza dá para assistir, ok? Vocês sabem que a ESAF adora controle de condicionalidade, CESP adora controle de condicionalidade, FCC, FGV. Se você do outro lado é meu aluno da OAB ou vai fazer OAB, tranquilo de assistir essa aula também. Esse tema, ele é monstro, né, galera? A gente sabe disso. Bom, vem comigo aqui, vamos falar do primeiro bizu. E o primeiro bizu não poderia ser diferente, né? Para quem conhece controle de condicionalidade, para quem conhece concurso público, sabe que sempre tem questão acerca do objeto do controle de condicionalidade. Professor, eu não sou do direito, ok? Não sou do direito. E eu me confundo com essas siglas, com essas expressões. O objeto do controle de condicionalidade é o que eu estou impugnando, ou seja, é a lei ou o ato normativo que ofende a Constituição. Então, não se esqueçam, o objeto é o que eu estou impugnando, o que está me prejudicando no caso concreto, ou que está prejudicando a Constituição num caso abstrato, numa situação em tese, ok? Vem comigo, vamos lá. Galera, o bizu é o seguinte: no controle concreto, aquele controle que recai sobre casos concretos, aquele controle em que eu enxergo partes, aquele controle que tem os efeitos interpartes, ou seja, para as partes do processo, esse controle ele pode impugnar tranquilamente lei ou ato normativo federal, estadual, municipal, e olha que lindo, sendo, olha que beleza, pós-constitucional. Alexandre, uma norma anterior à Constituição de 88 pode ser impugnada no controle concreto? Pode. E aqui o controle seria de recepção em face da Constituição de 88, ou um controle de constitucionalidade em face da Constituição contemporânea. Ou seja, é tranquilamente possível no controle concreto, isso é legal pra caramba de cair em prova, hein? Já vi a FCC cobrando. É tranquilamente possível no controle concreto estar se impugnando uma lei de 72 perante a Constituição de 67 com a redação dada pela emenda 1 de 69. É tranquilo, tá? Aí não seria um controle de recepção. Por quê? Porque a legislação foi criada perante a Constituição de 67 com a redação dada pela emenda 1 de 69. Legal? Tá. Então, eu digo para o meu aluno o seguinte: chegou na prova, o controle é concreto, olha para o céu e diz o quê? Obrigado, senhor. Por quê? Porque não tem pegadinha. Não tem. Pode ser federal, estadual, municipal, pré-constitucional, pós-constitucional. Pré-constitucional em face à Constituição de 88, um controle de recepção. Pré-constitucional em face à Constituição de sua época, a Constituição contemporânea. E aí seria um controle de constitucionalidade. Então é um controle geral, genérico pra caramba. Beleza? Tá comigo? Então vamos lá. Continuando. E o controle via ação direta de inconstitucionalidade. Meu amigo, aqui o inferno começa. Porque aqui o objeto vai ser apenas lei ou ato normativo federal ou estadual. Não entra lei ou ato normativo municipal. Sempre tem essa pegadinha. E, cuidado, professor, e distrital? Rola? Resposta de você do outro lado da telinha. Depende, Alexandre, depende. Depende por quê? Olha para cá. Se a lei distrital
estiver no exercício de competência estadual, ok, cabe a DIN. Agora, se a lei distrital estiver no exercício de competência municipal, não cabe a DIN. Tranquilo? Beleza? Bem, ação declaratória de constitucionalidade. Muito boa. Só cabe ação declaratória de constitucionalidade sobre lei ou ato normativo federal. E aqui eu quero tecer comentários. Vocês que vão fazer a LEP sabem, obviamente, que a ADC é perigosa, porque não cabe a ADC sobre lei estadual e o seu concurso é estadual. Só que a banca ela é malandra, cara. Ela te ganha pelo cansaço. O que ela faz? Ela não diz no enunciado que a lei é estadual. Ela diz assim, lei editada pela LEP, ok? É objeto de ADC pelo governador do estado que discorda do texto normativo. Aí vai contar uma história, blá, 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 papapá, e no final, uma das opções vai falar o quê? Que ocorreu a impossibilidade da ADC, o Supremo não vai conhecer a ação declaratória de constitucionalidade, uma vez que o objeto não pode ser lei estadual. Mas repara, no enunciado, em nenhum momento ele colocou lei estadual, ele colocou lei produzida pela LEP. Ah, mas Alexandre, dá no mesmo, né? Lei produzida por uma Assembleia Legislativa é lei estadual. Sim, mas não soou o alarme, não soou o alerta. Se ele colocasse lei estadual, você já ia sublinhar, rabiscar, bater e falar, aqui não, não vai se criar comigo não. Mas quando ele coloca a lei editada por Assembleia Legislativa, já é diferente, tá? Na hora da prova é diferente. Volta comigo. Vamos lá. E para fechar, a DPF. A DPF é aquilo, né? Lei ou ato normativo federal, estadual, municipal, inclusive o direito pré-constitucional. O que vale a pena falar? Na verdade, são duas coisas. Lembrar que só cabe a DPF quando não houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Lembra, o caráter residual da DPF, o princípio da subsidiariedade. Beleza? Só cabe a DPF quando não houver qualquer outro meio eficaz para sanar a lesividade. Então, por exemplo, se cabe a DIN, não cabe a DPF. Outro ponto importante. Cabe a DPF não apenas sobre lei ou ato normativo. Se você pegar a Lei 9882, no artigo 1º da lei, ele vai falar que cabe a DPF contra ato do poder público, seja normativo ou não. Cuidado, galera! Cabe a DPF sobre ato do poder público. Tá comigo? Por exemplo, eu sempre cito esse exemplo em sala de aula. O Lula já entrou com a DPF 101, dos pneus usados, para declarar a inconstitucionalidade de decisões judiciais. Cuidado, hein? Ato do poder público pode ser impugnado via DPF. Então, a DPF não se prende à lei ou ato normativo. Fechamos, estamos juntos. Primeiro bizu é esse. Espero que vocês tenham gostado. E vamos para o segundo bizu. Galera concurseira, com certeza vocês já cansaram de ver questões sobre efeitos do controle de constitucionalidade. E não poderia passar em branco do nosso bizu, né, galera? Então vamos lá. Quais são os efeitos do controle concreto? Retroativo, a regra é ser retroativo, cabendo a aplicação da modulação dos efeitos temporais, ou seja, lembrem-se de que é possível também no controle concreto afastar o efeito ex tunc indesejado. E aqui, ó, eu vou dar um exemplo legal para vocês já. Interpartes podendo virar erga omnes por meio de uma resolução do Senado Federal, lembrando lá do artigo 5210, resolução essa
que via de regra tem efeito ex nunc. Tá? Beleza? Então, é o controle que via de regra é interpartes, podendo virar erga omnes se o Senado suspender a execução da lei. No todo ou em parte, lei essa declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo. E é um controle não vinculante, né? Significa dizer o quê? Mesmo sendo o Supremo a ter decidido, eu, juiz, não sou obrigado a repetir o que a Corte Maior disse no caso concreto, tá? Por sua vez, o controle abstrato, ele é ex tunc, também, obviamente, podendo haver a modulação dos efeitos temporais, que é o artigo 27 da Lei 9868 de 99. Erga omnes, óbvio, né? Porque, veja, se o controle concreto é aquele controle em que existem partes no processo, a ideia é os efeitos serem o quê? Interpartes. Agora, no abstrato, eu tenho que lembrar que o processo é objetivo. Ou seja, não há partes. E se não há partes, os efeitos são para todos. Ok? E o famosíssimo efeito vinculante, que também será explicado mais adiante. Ou seja, o efeito de amarrar as demais decisões judiciais, ok? E também da administração pública direta e indireta, federal, estadual, distrital ou municipal. Então, tá aí um bizu importante pra caramba. Lembrem-se de que o Senado Federal, aquela resolução senatorial, ela só vai existir no controle concreto, já, até porque o controle abstrato já é erga omnes, então não precisaria dessa resolução senatorial, ok? E, como eu disse, a regra é essa resolução do Senado ter efeito ex nunc, tá? Daquele momento em diante. Só tem um detalhe, na administração pública federal existe um decreto, que é o 2346 de 97, e esse decreto estipula ser retroativo, né? Ou seja, para a administração pública federal, essa resolução do Senado tem efeito retroativo. Mas eu nunca vi cair em prova FCC, nunca. Já vi cair em ESAF, mas nunca em FCC, tá certo? Beleza? Vamos lá. Terceiro bizuzão, galera. Modulação dos efeitos temporais. Isso cai muito, muito, muito. Bem, pessoal, sabemos que o nosso país adota uma tese para a declaração de inconstitucionalidade chamada de tese da nulidade. Tá certo? Nulidade. Beleza? Tá. Detalhe. A tese da nulidade, obviamente, diz que a inconstitucionalidade tem um efeito declaratório. Ou seja, se constata apenas algo que aconteceu lá atrás. A lei nasceu morta. Ela nunca foi apta a produzir efeito. E por isso, a regra é o efeito ser ex tunc. Retroage a data da edição da lei, porque é uma espécie natimorta. Mas existem situações que o efeito retroativo é indesejado. E por ser indesejado, existe uma técnica na Lei 9868 e também 9882, que é a técnica da modulação dos efeitos temporais. Eu sei que é um nome bonito pra cacete, parece ser algo difícil, mas é algo extremamente simples que eu vou explicar por meio desse slide, tá bom? Vem comigo. Vamos lá, galera. Olha bem, eu sempre chego à conclusão que se o exemplo for com o teu bolso, né? Se o exemplo for com dinheiro, com grana, fica mais fácil de entender. Olha para cá. Vamos imaginar a seguinte situação hipotética. Uma lei revoga um tributo. Um tributo mensal. Beleza? Uma lei revoga um tributo mensal. E aí, eu não sou maluco de rasgar dinheiro, de dar dinheiro para o governo só porque eu gosto da Dilma.
que eu faço? Eu deixo de pagar o tributo 7 meses. 7 meses feliz pra caramba. Por que feliz? Porque eu não estou pagando tributo. Eu estou botando dinheiro no bolso, eu estou gastando, eu estou guardando para viajar, sei lá. Agora, olha o momento trash, né, galera? O momento, ai Jesus. Em agosto, a lei foi declarada inconstitucional. Beleza? E como a gente sabe, a regra é retroativa, retroagir a data da edição. Então, teoricamente, esses 7 meses que eu deixei de pagar, eu estou devendo. Porque a lei, como regra, ela nunca foi apta a produzir efeito. Então, teoricamente, ela nunca revogou o tributo. Concordam comigo, galera, que esse efeito, ele é indesejado? E aí, o que tu acha? Ele é ou não é indesejado? É indesejado pra cacete, é muito indesejado, muito, porque tá mexendo no bolso. E aí, para isso não acontecer sempre, criou-se o artigo 27 da Lei 9868. Vamos entender? Vamos lá. Então, olha o bizu. Artigo 27. Eu aposto nesse artigo na tua prova, hein? Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo, por maioria de 2/3, cuidado pra cacete com esse quórum, de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir do trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado no futuro. O que é isso? O Supremo, ele diz que o efeito retroativo foi afastado e que o efeito será a partir do trânsito em julgado, ou seja, ex nunc. Então, nessa situação, eu vou chamar de situação 1, situação 2. Nessa situação 2, eu não estou devendo os 7 meses, graças a Deus, continuo feliz, tá certo? E passo a pagar a partir de agosto. Então, passo a pagar a partir daqui. Beleza. Mas o Supremo também pode entender o seguinte, olha, não. O contribuinte vai passar o ano inteiro de 2013 sem pagar o tributo. Eu vou determinar um outro momento no futuro para os efeitos dessa decisão. É o que nós chamamos de pró-futuro. E aí eu estaria pagando só a partir, no meu exemplo, de janeiro de 2014. Ficou claro? Então essa é a famosíssima, extremamente cobrada modulação dos efeitos temporais. Tá certo? Isso sempre cai em prova. Sempre. Tá? Bom. Vamos lá, continuando. Próximo bizu. Não poderia deixar de ser diferente. O próximo bizu é sobre legitimação ativa no controle de constitucionalidade. Ok? Qual? O controle abstrato de constitucionalidade. Então vamos lá? Preste atenção. Olha só. Galera, muitas questões de concurso versam sobre quem pode propor não só a ADIM, mas todas as ações do controle abstrato. A ADIM, a ADC, a ADO, né? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e a ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Galera guerreira, muitas questões versam sobre a legitimação ativa. E aí que dá para te ajudar sim. Vem comigo aqui. Você vai responder essa pergunta no artigo 103, lendo o artigo 103. Olha para cá. O artigo 103, ele vai trazer pessoas do executivo, ó, executivo aqui,
executivo aqui. Então, do poder executivo, eu tenho o presidente da República e eu tenho o governador do estado ou distrital. Olha aí, galera. No legislativo eu tenho a mesa do Senado, a mesa da Câmara, partido político com representação no Congresso Nacional. Lembrando de que essa representação é de um deputado ou um senador, tá? Tanto faz um deputado ou um senador. Beleza? E também podemos colocar, olha que beleza para a prova da Alep, a mesa da Alep, por exemplo, né? A mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa Distrital. Olha só, continuando aqui, galera. Olha bem, o PGR representa uma função essencial à justiça. O Conselho Federal da OAB também, uma função essencial à justiça, à advocacia privada. Falta apenas a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então é só lembrar, do executivo entram 2, do legislativo entram 4, nas funções essenciais de justiça entram 2, faltando aí a própria sociedade, né? Confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional. Tá certo? Galera, presta atenção. Mas aí, a banca também pode cobrar de vocês um estudo jurisprudencial. Sabendo o que é legitimação universal e o que é legitimação especial. Então vai mais um bizu dentro do bizu. Vamos lá? Guerreiros, vamos lá, hein? Vamos lá. Aliás, guerreiros e guerreiras, né? Olha só. Eu quero que vocês pensem na seguinte pergunta. Se o governador, acho que muitos são de Pernambuco que estão do outro lado, né? Até pela Alep. Mas se Eduardo Campos, teu governador, ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre uma lei do meu estado, aqui no Rio de Janeiro. Ok, galera? Tem ou não tem coerência? No primeiro momento. Será que é coerente o governador de Pernambuco ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre uma lei carioca, sem qualquer efeito em Pernambuco? O que você vai responder? Não. Né? A ideia é cada um no seu quadrado, cada macaco no seu galho. A ideia é essa. Não. Assim como é um absurdo o governador do meu estado ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre uma lei pernambucana, sem efeito no Rio. Nós chamamos essa relação de coerência de pertinência temática. Se liga? Nós chamamos essa relação de coerência de pertinência temática. Então, repara, preste atenção. Aqueles que precisam guardar, demonstrar essa pertinência temática, nós os chamamos de legitimados especiais. E aqueles que não precisam guardar tal relação de coerência, a pertinência temática, nós chamamos de legitimados universais. Beleza? Tá comigo? Ótimo. Mais um detalhe. Prestem atenção. Eu quero que vocês se recordem de um caso que aconteceu em Goiás, que inclusive caiu em prova FCC, e a galera aí do outro lado, que participou da minha última isolada no espaço jurídico presencial, aliás, teremos muitos aulões agora, hein, galera? Esse finalzinho de março com abril, início de abril, tá? Teremos muita coisa aí. Turma de exercício para começar, tamo junto. Fizemos uma questão que foi a seguinte. Goiás é o principal produtor de um tipo de amianto, o amianto crisotila. E uma lei paulista vedou a comercialização de produtos que contivessem qualquer tipo de amianto, independentemente de ser o crisotila, enfim. Eu não sou um profundo conhecedor de amianto, mas pelo que eu entendi, o amianto crisotila ele não faz mal à saúde. Então não haveria problema algum de um produto feito, né, ou parte do produto feito com esse tipo de amianto. O problema é o seguinte, Goiás é o principal produtor, tá? A lavra, né, em Goiás, e São Paulo era o principal comprador. E aí aconteceu o quê? O principal comprador não pode mais comprar
porque uma lei paulista, né, uma lei da Lesp, vedou a comercialização. Pergunto a vocês, vocês enxergam uma coerência do governador de Goiás, nesse caso, ingressar com uma DIN sobre a lei paulista? Claro, óbvio que sim. Isso acontece muito também com isenção de ICMS. Ah, eu quero que uma fábrica chinesa de automóveis se instale no Rio. Isenção de ICMS de 8 anos. Aí vem a Bahia e dá 10. Vem Pernambuco, dá 12. E isso, obviamente, tem influência em outros estados. Tá bom? Então, essa que é a pertinência temática. Mais um bizu que veio agora na minha cabeça. Lembrem-se de que 2 incisos, tá? Aliás, vou até fazer melhor. Vem para cá. Vem para cá. Olha só. Deixa eu até mudar a cor aqui. Esse aqui, o partido político com representação no Congresso Nacional. E esse aqui, a Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, eles precisam de advogado para ingressar com essas ações do controle abstrato. Tá certo? Eles precisam de advogado. Beleza? Eles precisam de advogado para ingressar com ação no controle abstrato. Beleza? Ou seja, eles não têm capacidade postulatória. Tá certo? Eles não têm capacidade postulatória. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Continuando. Próximo bizu. Vamos falar um pouco do objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Vamos lá começar com o objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Vamos lá. Pessoal, a primeira pegadinha sobre o objeto da ação direta de inconstitucionalidade é no tocante à perda do objeto. Então vamos lá, vamos com tudo. Havia uma ação direta de inconstitucionalidade, ok? Uma ação direta de inconstitucionalidade sobre uma lei ou um ato normativo federal ou estadual, porque essa lei viola a Constituição Federal. Tranquilo? Tá. Presta atenção, galera. Olha bem. A DIN sobre uma lei, porque a lei viola a Constituição. Qual é a pegadinha? Durante o processo, o objeto é revogado. A lei é revogada. Tá certo? A lei é revogada. Ótimo. Olha bem. Pessoal, ele vai perguntar o que acontece com a ação direta de inconstitucionalidade, já que a lei foi revogada. Ficou claro? O que acontece com a ação direta de inconstitucionalidade, já que o objeto foi revogado? Resposta na prova de vocês: haverá o prejuízo da ação. Haverá o prejuízo da ação direta de inconstitucionalidade. Ficou claro? Beleza. Continuando. Pergunta muito cobrada. Cabe ação direta de inconstitucionalidade sobre norma derivada? Cabe ou não cabe? E aí, sim ou não? A resposta é: cabe ação direta de inconstitucionalidade sobre emenda? Sim. Ok? Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, não há problema algum. Agora, cuidado, tá? Muito cuidado. Não cabe se for norma constitucional originária. Tá certo? Não cabe se for norma constitucional
originária. Beleza? Então não cabe ação direta de inconstitucionalidade sobre as normas que surgiram com a Constituição de 88. Cabe ação direta de inconstitucionalidade sobre a emenda, mas não cabe sobre a norma originária. Isso cai pra caramba em prova. Legal? Continuando aqui, mais um bizu. Olha aí, ó. Cabe ação direta de inconstitucionalidade sobre leis de efeitos concretos, leis com destinatários certos. Qual é o grande exemplo de uma lei de efeito concreto? É a lei orçamentária. A pergunta é: cabe ação direta de inconstitucionalidade sobre uma lei orçamentária? Sim ou não? A resposta é sim. O Supremo Tribunal Federal, ele entende possível a ação direta de inconstitucionalidade sobre uma lei orçamentária. Beleza? Leis de efeitos concretos podem ser objeto de ADI. Não podia e passou a poder. Legal? Tranquilo? Beleza? Volta para cá. Vamos com tudo. Mais um bizu. O bizu agora é sobre o efeito vinculante. Então vamos lá. Vamos falar do efeito vinculante. Galera, o efeito vinculante, a origem do efeito vinculante se dá no controle abstrato, tá? Ou, como vocês podem ver, na súmula vinculante. Então, tanto no controle abstrato quanto na súmula vinculante. Então, se eu estou falando de controle abstrato, eu estou falando de ADIM, de ADC, de ADO e de ADPF. Aí fica mais fácil. E quem se submete a esse efeito vinculante, né? Quem está amarrado a esse efeito vinculante? Quem? Os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta, federal, estadual e municipal. Ok? Federal, estadual e municipal. Podemos então chegar à conclusão de que determinados sujeitos, né, não se submetem ao efeito vinculante. Quem? O STF e o Legislativo. Ou seja, o Legislativo na função de legislar. E aí eu queria te explicar algo bem interessante sobre estar ou não estar vinculado. Olha para cá. Na verdade, eu odeio falar que a administração pública não está, está vinculada e o legislativo não está vinculado. Eu odeio falar isso. Eu gosto do seguinte, olha como é que eu gosto. Não é a administração pública que está vinculada, é a função administrativa, independentemente do poder ser executivo ou ser o legislativo administrando, ok? Galera, não é o executivo, é a administração no tocante a administrar mesmo, a função típica para o executivo, mas atípica para o legislativo. Então, cuidado. O legislativo, quando administra, está submetido ao efeito vinculante, sem sombra de dúvidas. Então, repetindo, o legislativo, quando administra, está submetido sim ao efeito vinculante. E o executivo, cuidado com isso agora, olha o bizu, hein, galera? O executivo, quando legisla, por exemplo, quando o presidente edita uma medida provisória, quando o presidente edita uma lei delegada, ele não se submete ao efeito vinculante, porque ele não está sendo administração pública, ele está sendo legislador. Se liga, galera, beleza? Tranquilo? Então, lembrem-se de que a função administrativa, ela está vinculada independentemente do poder e a função normativa não está vinculada independentemente do poder. Acho que ficou melhor assim, né? Tudo vai dar certo, vamos lá. Continuando aqui, estamos praticamente terminando os nossos bizus. E
Se esse efeito vinculante for contrariado, né? Ou seja, uma súmula vinculante contrariada, um efeito vinculante em ADIM contrariado, qual é a resposta da prova? Nesse caso, caberia reclamação ao STF. Tá certo? Reclamação ao STF. Beleza? Tranquilo? Bem, vamos então falar do nosso último bizu. O último bizu que eu preparei para vocês sobre controle. Galera da Alep, eu não posso esquecer de vocês, né? Como o concurso é estadual, a gente tem que ter um bizu de controle estadual. E a gente sabe que a ADIM, a Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual, ela ganha outro nome. Ela ganha o nome de representação de inconstitucionalidade. Repetindo, a ADIM estadual se chama representação de inconstitucionalidade e tem previsão no artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal. Lembrando que em Pernambuco, a representação de inconstitucionalidade está no artigo 63. 63, depois dá uma olhada lá, porque isso vai cair na tua prova também. Vem comigo, vamos para o nosso último bizu. Pessoal, o controle abstrato estadual tem previsão no artigo 125, parágrafo 2º, e, resumidamente, tem por objeto lei ou ato normativo estadual ou municipal. Opa, municipal pode? Pode, porque é um controle estadual. Mas o parâmetro de controle é a Constituição do Estado, não é a Constituição Federal. Cuidado. E o competente para fazer o controle não é o STF, é o TJ. E daqui nós temos uma informação importantíssima. Só existem 2 órgãos no Poder Judiciário Nacional capazes de fazer controle abstrato. Quais são? O STF, sendo guardião da Constituição Federal, e o TJ, sendo guardião da Constituição Estadual. Beleza? O STF sendo guardião da Constituição Federal e o TJ sendo guardião da Constituição Estadual. Vem comigo, galera. Alexandre, e quem pode propor essa representação de inconstitucionalidade, hein, meu amigo? Gente, na verdade, isso vai depender da própria Constituição Estadual. Por quê, galera? Porque a Constituição Federal, ela não diz quem pode propor. Ela só diz que é vedada a legitimação a um único órgão. Então, o que não pode é uma Constituição Estadual dizer que só o PGJ, por exemplo, pode ingressar com RI. Logo, os estados podem criar legitimados não previstos na Constituição Federal. Galera de Pernambuco, pelo amor de Deus, leia o artigo 63, porque ele vai cair. E continuando, vamos lá, fechando aqui. Olha que observação excelente para estar na prova, hein? Olha que observação ótima para estar na prova. Caso a norma da Constituição Estadual seja de reprodução obrigatória da Constituição Federal, caberá recurso extraordinário para o STF. Cuidado! Se a norma da Constituição Estadual for mera reprodução da Constituição Federal, caberá recurso extraordinário para o STF. Então, da decisão do TJ, tá? Nesse caso, caberia recurso extraordinário para o STF. Tá bom? E cuidado, esse recurso extraordinário, por ser utilizado no controle abstrato, ele tem os efeitos de controle abstrato, como, por exemplo, o efeito erga omnes. Galera, eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado dos bizus. Foram preparados com muito carinho, tá? Com muita dedicação. Eu quero muito a tua vitória, de todo o meu coração também. Para a galera que vai estar comigo amanhã, são, salvo engano, 23 questões, muito bem escolhidas, tá? Uma questão para cada assunto do seu edital. Galera que vai fazer a LEP, claro. E quem não vai fazer a LEP, se quiser revisar direito constitucional, ok? Não tenham dúvida, vale muito a pena também, tá? Bom, como eu disse, galera, eu vou pedir
a direção de espaço jurídico para manter o subsídio até uns 20 minutos após o final desta nossa aula. Uma boa noite a todos vocês, tudo vai dar certo e até amanhã.